Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati. Aqui nós faremos essa live comentando sobre alguns assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Tem o assunto do Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas, o Tarcísio arregando, falou que ia fazer uma visita para o Bolsonaro e não sei o porquê, dizem que é por causa do Flávio Bolsonaro que o Tarcísio não vai, pelo menos nessa semana, visitar o... Acho que o microfone tá baixo aqui. O que tá acontecendo aqui? Visitar o Flávio Bolsonaro. Deixa eu só ver o que tá acontecendo com o meu microfone aqui, que parece que abaixou, né? Começando aqui. Que loucura. Deixa eu aumentar você aqui então, meu filho. Por 10. Pronto. Alô, som. Acho que agora melhorou, né? Comentar também. Eu começo a gravar, abaixa as coisas. Eu preparo antes, mas quando eu começo a gravar, abaixa. São efeitos sobrenaturais. Então dizem que o Tarcísio não vai visitar o Bolsonaro essa semana por causa do Flávio Bolsonaro, uma briga entre o Flávio e o Bolsonaro. Estão tentando de qualquer forma fazer uma chapa, já comentei ontem, fazer uma chapa Tarcísio e Michele Bolsonaro. Será que a Michele Bolsonaro teria coragem de fazer isso? Teria coragem? E a pessoa, cara, olha, seria bom. Seria bom. Pelo menos já fica muito claro quem que é quem na fila do pão. O Bolsonaro, eu tinha entendido, né? Muitos entenderam isso, que o Bolsonaro chamou o Tarcísio para falar apoio Flávio e pronto. Diretamente, contundência e tudo mais. Explicitamente. Assim, a gente tá achando que é isso. O Tarcísio arregou. Tá ocupado, fazendo o quê? Não sei. Seria bom. Tarcísio e Michele vai sair contra o Flávio. Daí pronto, daí já fica preto no branco, ninguém mais vai ficar imaginando coisas. Todo mundo vai saber quem é o Tarcísio, bem claro, né? Tarcísio vai abandonar de vez o bolsonarismo, se fizer isso, porque até então, mas o que fala é o seguinte, faltam outubro, né? Faltam 9 meses para as eleições. Não dá muito tempo pro Tarcísio. E as pesquisas mostram que o Tarcísio está atrás do Flávio. Então o Tarcísio, eu não sei por que ele quer. O Tarcísio só tem chance se o Flávio desistir. Se o Flávio continuar na jogada, o Tarcísio não tem chance. E tem também o Donald Trump, que eu vou comentar rapidinho para vocês. Donald Trump em Davos, sentando o cacete nos globalistas. E está certo. Eu acredito que o mundo esteja... Só uma crença minha. Eu acredito que o mundo esteja num seus momentos finais, tá? E não é, como eu disse pra você, pra mim não é meteoro, pra mim não é nada disso, pra mim é tecnologicamente momentos finais do mundo e que não tem o que fazer. Daí o Trump sabe disso e ele tá tentando proteger os Estados Unidos e a América no geral. E eu vou trazer uma reportagem da Groenlândia, que conforme vão falando da Groenlândia, vão surgindo coisas, né? Vão surgindo coisas da Groenlândia. A Groenlândia, assim como os absurdos do Reino Unido, que prende, eu até vou trazer um corte do Paulo Figueiredo mais tarde no canal, o tanto de gente presa no Reino Unido por causa de opinião. Teve um cara que falou, o cara que foi preso no Reino Unido, que ele disse que ama bacon. Ele foi preso porque ele falou que ama bacon. Porque provocou os islâmicos, os muçulmanos. Esses absurdos, mais que esses até, acontecem na Groenlândia. Na Groenlândia tem uma etnia que o governo considera eles sub-raças. Quando essas pessoas têm filhos, o governo vai lá e analisa. Você fala assim, Pablo, você tá falando merda, né? Eu vou trazer a reportagem da BBC para vocês. O conselho tutelar deles lá analisa. Eles arrancam a criança da mãe. Absurdo. Daí, agora em último ano, 2025, estavam revendo essas leis. Mas aconteceu a vida inteira. Então, cara, teve uma mãe, que eu vou mostrar pra vocês, tiraram 3 filhos dela. 3 filhos. Então você vê que o capeta,
O Satanás tá em todo lugar. Daí a Groenlândia tá servindo de travessias ou de estratégia para China e Rússia. E os Estados Unidos tá vendo que pode estar acontecendo isso. Vai esperar os caras dominar aquela região para depois os caras atacar os Estados Unidos. Enfim, vou trazer isso aí também. E é claro, vou trazer o assunto do amigo do meu pai, né? Amigo do meu pai. Saiu uma reportagem no Metrópole mostrando do resort do Dias Toffoli. Não é dele. É igual o pedalinho do Lula. É igual o sítio de Atibaia. É igual o apartamento. Nunca dele. Mas é do irmão. É do primo. O cara vai lá. Tem uma casa só dele, mas não é dele. Eu só fico pensando uma coisa. A mulher do... Olha só. Olha o tamanho do buraco. A mulher do Alexandre de Moraes roubou 120... roubou não posso falar roubou, né? Aquele contrato cabuloso, vai. A mulher do Alexandre de Moraes fez um contrato cabuloso de 129 milhões de reais, atuou em apenas uma ação e ainda perdeu essa ação. 129 milhões. Se for, é prático. Se foi 129 milhões para a esposa do Moraes e para o Moraes, você acha que os outros ministros vão falar o quê? Você tá pegando 130 milhões aí, velho? Eu também quero. Eu também quero, não é assim, só você. São 11 bandidos. 11 bandidos. O Gilmar Mendes, rico pra caramba, universidades em Portugal e tudo mais. Então se surgiu essa aqui, 130, os ministros tudo vendo, né, Moraes? Sua mulher pegou 129 milhões, né? Daí, você acha que vai ficar só nisso? Se um rouba 130 milhões, o outro vai roubar 130, 200, 500. Daí saiu essa reportagem no Metrópole, que escancara tudo que a gente já sabe. Mas a gente viu o apartamento do Guedel com 50 milhões, do Gedel com 50 milhões em espécie, e não aconteceu nada. O Joesley Batista, aquela família de capeta, família de corruptos, família de desgraçados. Nós não vai ser preso. Vai pro Supremo, nós não vai ser preso. E os caras voltaram pra cena do crime. E os desgraçados votaram no Lula. Os desgraçados votaram no Lula. Ai, o Bolsonaro era isso, o Bolsonaro era aquilo. Olha o nível de corrupção que a gente tá. Os caras voltaram sedento, velho. Os caras ficaram 4 anos sem poder roubar. Voltaram assim com a barriga da miséria. Né? Barriga da corrupção. O Bolsonaro, uma vez, isso que dá raiva do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha que meter todos esses desgraçados na cadeia, porque uma vez ele falou, dando indireta para Alexandre de Moraes, minha esposa não tem, porque acusaram a Michelle, né, de falar, minha esposa não tem escritório de advocacia. Ele já sabia. Tinha que pôr todo mundo na prisão, meu amigo. Todo mundo na prisão. Não pôs? Se ferrou. Agora tá aí preso. Com soluço o dia inteiro. É o quê? Você não fez, cara? Não fez, ferrou. E pior que ferrou o Brasil também. Fudeu todo mundo. Deixa eu dar um oi pra vocês. Deixa eu pro chat aqui. Quantas pessoas? 34 pessoas na live. Ed Souza Ed, seremos como reptilianos, draconianos entre nós. Júnior Moura, boa tarde, Pablo Sonati e a todos. Como que tá o áudio aí, tá bom? Darcy Midio, ultimamente só assisto seus comentários. Estou tão descrente que não consigo mais assistir nenhum vídeo. Darcy, é a vida que segue, a vida continua. A gente vai trazendo pra vocês, e é difícil pra mim também, sabe? Infelizmente, eu não consigo separar. Eu tenho que separar as notícias, eu tenho que me aprofundar nos assuntos e acabo trazendo pro meu coração também isso, cara. Eu tenho vontade de... Se eu fosse um maluco... Eu não entendo, né? O povo fica maluco e vai prejudicar inocente, vai prejudicar quem não tem nada a ver. Se eu fosse maluco, eu ia no ponto certo, né? Eu ia no ponto certo. Se eu fosse dar uma de louco, não pessoa que não tem nada a ver, igual aquele que foi lá na praça lá e botou fogo com o rojão lá, lembra que morreu?
que a Janja até falou do bestão, falou que ele era bestão. Júnior Moura, áudio tá bom, valeu Júnior Moura. Maurício Souza, Pablo, você é um camarada de muita fé e força, lutando pelas informações e o povo, como sabemos. Fica de fone de ouvido, escutando funk. Ah, entendi. O povo não querem saber de nada sem saber que seremos abatidos em breve. Deve ser isso. Deixa eu ver. Água gelada. Fatorelli disse que com a auditora da dívida teríamos 1 trilhão por ano. Poderíamos dar moradia e alimentação para todos, construir o Brasil por ano. O Elon Musk mesmo, ele falou que eram 6 bilhões, que a ONU falou que 6 bilhões tirava o povo, o mundo da extrema fome, né? Ele ofereceu, não quiseram. Eles não querem acabar com a fome do mundo. Isso é uma questão matemática, tá, gente? Eles não querem acabar com a fome do mundo. Enfim, vamos passar aqui, ó. Vamos começar com o live rápido aqui pra vocês, ou não, né? Não sei, às vezes eu começo a falar e vai esticando. Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui, ó, com essa matéria do Flávio Bolsonaro. Conversa entre Flávio e Tarcísio foi pivô para recuo. Assista. Será que o Tarcísio... O que o Tarcísio vai fazer? Ô, Tarcísio, ou caga ou sai da moita, meu amigo. Ou caga ou sai da moita. Vai apoiar o Flávio? Então vou apoiar o Flávio. Não vou apoiar o Flávio? Fala que vai você e a Michelle de vice. E daí a gente deixa o povo escolher. Que se dane. É até bom. Eu torço para que o Tarcísio faça isso. As pessoas escolham. Só não pode escolher o capeta do Lula. Daí quem for para segundo turno, a gente vota em quem for contra o Lula. Porque o que está acontecendo no mundo com o Donald Trump não é coisa pequena. Ele está enfrentando todo mundo. Sabe o que parece? Parece que ele sabe que vai dar merda de alguma coisa. O que o Trump está fazendo parece que é o seguinte: olha, vai dar merda. Ele conversa com o Elon Musk. O Elon Musk sabe das coisas. Ele conversa com a inteligência dele. Ó, vai dar merda. A gente tem que se proteger. Porque a merda vai vir. Entendeu? E o Brasil vai estar no meio disso, cara. E ainda bem que o Brasil vai estar do lado dos Estados Unidos do que Rússia e China, né? Pelo amor de Deus. Escuta só. Oi, Elisa. Obrigada. Bom dia para você, para toda a audiência aqui no live. Se tiver que interromper, fica à vontade, tá, Elisa? A conversa entre Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio Gomes de Freitas teria acontecido no final de semana, antes, portanto, da autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para que Tarcísio pudesse visitar Bolsonaro na Papodinha na quinta-feira. Essa conversa, segundo relatos de aliados do governador de São Paulo, teria sido muito ruim, Elisa. Por quê? O governador teria entendido ali um certo tom de ameaça de Flávio Bolsonaro a não apoiar este projeto de reeleição dele ao Palácio dos Bandeirantes. Ou seja, a família poderia apoiar outro candidato nesse cenário estadual de São Paulo. E isso teria gerado bastante incômodo. Segundo os relatos que a gente recebeu, também teria sido apontado por Flávio uma certa falta de entusiasmo de Tarcísio com a candidatura dele. Vale a gente voltar um pouquinho no tempo, lembrar que no final de 2025, quando Jair Bolsonaro estava prestes a fazer um procedimento cirúrgico, Flávio lê uma carta do pai na porta do hospital e é essa carta que oficializa na prática a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filho primogênito para ser o sucessor nessa disputa presidencial de 2026. E Tarcísio, até então, vinha tentando articular, com o apoio de camadas do Centrão, com uma entrada também no mercado financeiro, um projeto presidencial. Então, tem muita gente que vê que, apesar dessa oficialização de Flávio,
o governador ainda apostava nesse projeto presidencial e não teria sido comunicado também sobre essas decisões todas que foram tomadas no âmbito familiar ou com aliados muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o pano de fundo dessa conversa tida como decisiva para que o governador de São Paulo entendesse que precisava fazer algum tipo de gesto e dizer que não vai visitar Bolsonaro. A nota oficial enviada pela equipe de Tarcísio Gomes de Freitas diz basicamente que a visita foi adiada, que pode ser remarcada e por questões de compromissos oficiais. Ao longo do dia, a gente foi fazendo esse mapeamento, depois que saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E o que eles diziam, Elisa? Que já estava em curso o remanejamento de agendas do governador de São Paulo, programadas para quinta-feira. Tinha uma agenda de entrega de habitação em Imbu, coladinha ali em São Paulo, e a expectativa é de que eles remanejassem esse compromisso da quinta para sexta-feira. Então, isso chegou a ser cogitado, isso chegou a ser desenhado pela equipe, mas depois Tarcísio recuou e a justificativa oficial que ficou é a justificativa da mudança de agenda, os compromissos que ele tinha. Mas... Bom, eu não sei o que passa realmente na cabeça do Tarcísio, mas se ele realmente tem essa visão ainda de que pode sair como candidato, ele tá sendo muito canalha, velho. Ele tá sendo mais muito, não pouco, não. Porque ele gravou uma entrevista aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele gravou uma entrevista falando que ia visitar o Bolsonaro como amigo, né? Aqui, ó, isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Quinta-feira essa visita, tá prevista para quinta-feira essa visita. Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, né? Sobretudo um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e dizer sempre, reforçar que ele vai sempre poder contar comigo. Cara, se realmente sabe, tudo bem que é político, não dá pra acreditar, né? O cara, não, eu vou visitar como amigo. E será que ele tá... Ele várias vezes já disse, não, meu projeto é reeleição. Será que é a imprensa que está criando intrigas em relação a isso? Será que não existe menor possibilidade do Tarcísio concorrer e a imprensa que está jogando isso para, sei lá, para desgastar alguma coisa? Porque não é possível que os caras sejam tão cara de pau, cara, de falar, chama o Bolsonaro de amigo, falar que não vai concorrer. Tem que ser muito cara de pau, cara. Muito cara de pau. Tem uma outra aqui também. Acho que essa aqui primeiro, ó. Que eu falo pra vocês, da chapa. Michele, Tarcísio e Michele, né? Daí tem aqui, ó. O pastor. Como que chama o pastor? Bispo, né? Espera normas para atender Bolsonaro. Para Rodovalho, chapa Tarcísio e Michele seria imbatível. É o que eles estão sonhando, é o que o Centrão está sonhando. Eles não querem o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o martelo já está batido, só tem que ver o porquê que o Tarcísio realmente decidiu não visitar o Bolsonaro. Gozado, né? Os caras são muito loucos. Porque se realmente ele fosse amigo mesmo, poxa, eu não gosto do seu filho, mas eu sou o seu amigo. Eu vou lá, o seu filho não vai estar lá. Vamos ver o que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer falar comigo, que foi o Bolsonaro que pediu. Amigo. Amigo de político, velho. O Pedro Venceslau, Débora. O bispo Robson Rodovalho disse à CNN que espera começar a atender o ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira da semana que vem. O auxílio religioso foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da defesa do ex-presidente, Pedro. Pois é, eu conversei hoje mais cedo com o bispo Robson Rodovalho, ele que é muito próximo da ex-primeira-dama Michele, e ele me contou que está esperando uma espécie de normatização do STF para saber o que pode e o que não pode nesse aconselhamento espiritual, que, segundo ele, deve começar na segunda-feira da semana que vem. Perguntei que tipo de dúvida que existe ainda. Ele falou que já sabe que vai ter apenas 1 hora com o ex-presidente da República, mas quer saber, por exemplo, se ele pode levar instrumentos
musicais ou algum tipo de instrumento para acompanhar, por exemplo, a leitura de trechos da Bíblia. Contou ainda que tem uma relação antiga com Jair Bolsonaro, que esteve com ele em dezembro do ano passado e que achou que o presidente estava com uma dificuldade muito grande, inclusive, de se comunicar devido às suas crises de soluço. Então, ele espera que esse aconselhamento espiritual ajude o ex-presidente da República a voltar a se comunicar normalmente, a poder recuperar totalmente a sua fala, a sua cognição, como ele sempre teve como liderança política. E disse ainda que eu perguntei para ele, para o bispo Rodovalho, qual que é a expectativa eleitoral dele como líder religioso, porque ele é uma espécie de liderança que costura os apoios das diversas agremiações evangélicas em torno de candidatos da direita já há algum tempo. Ele que é um aliado histórico da família Bolsonaro. Ele disse que ainda acredita numa chapa única da direita nesse ano eleitoral de 2026, na disputa presidencial. A gente está acompanhando que existe uma pulverização de candidaturas. Recentemente, Ratinho Júnior se colocou oficialmente como pré-candidato, tem a candidatura também do Flávio Bolsonaro e do Ronaldo Caiado. Aí eu perguntei para o bispo Rodovalho qual a candidatura que ele acredita ser a mais competitiva do campo da direita. E ele disse para mim que essa candidatura mais forte, segundo as pesquisas mesmo indicam, na avaliação dele, que seria uma espécie de chapa dos sonhos, seria uma chapa formada por Tarcísio Gomes de Freitas como candidato a presidente da República e Michele Bolsonaro como candidata a vice. Ele diz que é muito próximo, gosta muito de Flávio Bolsonaro, diz que ainda é muito cedo para tomar qualquer decisão, tem muita água para rolar, pretende conversar com Flávio Bolsonaro, tão logo isso seja possível, porque o Flávio está organizando uma viagem agora por o Oriente Médio, que deve terminar apenas em fevereiro, mas ele deve então fazer toda essa articulação. Ele classificou como uma chapa imbatível, essa chapa que seria formada por Tarcísio Gomes de Freitas e também por Michele. Bom, a gente sabe que realmente o Tarcísio com Michele para o povo brasileiro seria... A Michele tem muito menos rejeição, o Tarcísio tem muito menos rejeição. A Michele de vice ficaria Bolsonaro, mas ali um pouquinho mais longe. Mas o problema seria desgraçar o Bolsonaro de vez. O Silvio Navarro disse o seguinte, que não tem mais conversa. É o Flávio Bolsonaro e pronto. As pessoas têm que entender isso. E aí, eu vou sempre recorrer ao exemplo de eleições anteriores, Lacombe. Falei outro dia da eleição de 2014, quando Aécio e Dilma chegaram cabeça a cabeça no segundo turno. São Paulo ergueu uma muralha para o PT naquela eleição. O estado de São Paulo deu uma dianteira de 7 milhões de votos, e aquilo quase fez toda a diferença. Então, eu acho que esse é o recado. O presidente Jair Bolsonaro vai colocar, talvez, um pouco de pilha para que o Tarcísio entre de verdade na corrida. Ele não é candidato à presidência. Quem tenta insuflar a candidatura dele à presidência nesta hora, né? Nós estamos no dia 20 de janeiro de 2026, com um candidato já colocado pelas mãos do maior líder político do Brasil, que deu a missão ao filho, ao Flávio Bolsonaro, bem intencionado não está. Não é de direita. Não está fazendo nenhum tipo de trabalho para a direita. Então, hoje é um dia, por exemplo, em que nós já falamos aqui sobre a união, sobre a possibilidade de reunir forças. Muita gente já tem feito isso desde o vídeo do Flávio Bolsonaro no final de semana. Se alguém agora começar a falar em Tarcísio 2026 presidente, ou se algum instituto de pesquisa tentar colocar esse peixe aí para vender em redações, independentemente da redação que for, bem intencionado não está. Não é alguém ligado à direita, é alguém que está tentando justamente dividir, fragmentar, plantar informações que, do ponto de vista aritmético, a gente sabe como é que elas são fabricadas, essas informações, essas pesquisas picaretas. Como ele disse aqui, o candidato é o Flávio, e quem tenta brotar isso, quem tenta colocar o Tarcísio como candidato é a mídia, é o Silas Malafaia, esse povo. Tá certo, de certa forma tá certo. Tem que decidir quem que vai ser o candidato para tirar o Lula, né? Vou ler aqui uma pesquisa que saiu para vocês aqui da Atlas Bloomberg mostrando como que o Flávio Bolsonaro vem crescendo nos últimos dias. E como eu já falei para vocês, né, nessa mesma época de 2022, o Bolsonaro estava 15 pontos atrás do Lula e o Flávio Bolsonaro está 7 pontos atrás do Lula.
São pesquisas, não dá pra gente cravar nada, porque vai depender muito das falcatruas das urnas, mas mostra que o Flávio está crescendo. Atlas Bloomberg, Flávio avança e vantagem de Lula cai. Dados mostram que em um eventual segundo turno a diferença entre os dois seria de 4 pontos percentuais. Cara, é muito pouco para essa época do ano. É muito pouco, viu? O problema é que no final a gente sabe, né? Fica 51 contra 49. Pesquisa da Atlas Intel da Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, dia 21, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem vantagem de apenas 4 pontos percentuais em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Isso porque ainda não decidiu o Tarcísio, não decidiu quem que é o vice do Flávio, tem que ver tudo isso. Quem que vai ser o vice do Lula? Qualquer outro Praga, um outro Geraldo Alckmin, quem que vai ser? Talvez a Simone Tebet? Sei lá quem que ele vai colocar de vice, né? Nas pesquisas de dezembro, Lula tinha 53% das intenções de votos contra 41% de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno. Segundo a Bloomberg, o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, manteve um percentual de dezembro numa eventual disputa direta contra Lula, 49-45. Coincidentemente, o mesmo de Lula e Flávio. A diferença entre a primeira-dama Michele Bolsonaro e Lula também é de 4 pontos percentuais, 49-45. Cenário 1, o primeiro turno, a pesquisa também mostra que o Lula, que pretende disputar o quarto mandato em 2006, obteve pelo menos 48% dos votos em todos os cenários de primeiro turno. E aqui tem a taxa de quem vota. Lula obteria 48% dos votos contra 28% do Flávio e 11% para Tarcísio em um primeiro turno que, inclusive, os três, segundo a pesquisa, o petista lidera com 49% contra 35% de Flávio em um cenário. Enfim, a gente sabe aqui, deixa eu ver o segundo turno aqui, deixa eu ver se tem não tem o desenho aqui. Tem uns desenhos nada a ver nessa reportagem aqui. Você vai passando a reportagem e vai aparecendo uns desenhos que você acha que é ilustrativo, não tem nada a ver. Enfim, é isso. O Flávio Bolsonaro está crescendo, não tem ainda um vice para disputar, ainda não sabe se é o Zema, provavelmente será o Zema. Os caras ficam nesse chove no molha do Tarcísio e a tendência é crescer cada vez mais. E as coisas que estão acontecendo no Brasil, corrupção sistêmica, nossa, Deus me livre, gente. Lembra quando a gente via aquelas coisas da Lava Jato, onde malas de dinheiro, todo mundo envolvido, puta que pariu, todo mundo envolvido, voltou tudo, os caras voltaram pra cena do crime, voltaram pro crime, voltaram com mais sede ainda, esses malfeitores do Brasil, cara. E o povo, será que essas informações não chegam no povo? A Metrópole fez uma reportagem do Dias Toffoli. Cadê a Globo falando? Cadê os outros jornais falando? Ninguém, porque são todos comprados, vagabundos comprados. Eu não sei o que deu no Metrópole para estar falando. A menina que fez a reportagem corre até risco. O povo era para estar jogando esse povo no Rio Tietê. O povo era pra estar pegando os corruptos e jogando no Rio Tietê, igual fez no Nepal, cara. Não tem. Era pra estar acontecendo isso, você não vê. Você não vê nada disso acontecendo. Que loucura, que loucura. Deixa eu ver aqui no chat como estão as coisas. Dar oi pro pessoal e depois passar pra próxima matéria. Que eu tô com um pouco de sono hoje. Acho que é o frio aqui na minha região, cara. É 8h80. Agora tá frio pra caramba. Flávio Bolsonaro ganha de lavada. Vai voltar com os R$600. Não entendi. R$600 do Bolsa Família, do auxílio. Teríamos uma chance se as regiões fossem separadas. Eu já comentei sobre isso ontem. Eu comento sobre isso, o povo fica bravo. Os nordestinos ficam bravos comigo. Alessandro Mesquita, brasileiro também é muito sossegado. Elizabeth Jesus, brasileiro é covarde. Losing control, perdendo o controle. Aqui ele escreveu boa tarde, perdendo o controle. Lord Lotus, não suporta o Flávio, ele chega a ser mais covarde que o pai, mas não tem opção para tirar esse demônio. Então, esse é o problema, Lord Lotus. Também não gosto do Flávio. Quem acompanha o canal aqui, eu já mostrei tudo, todas as cagadas do Bolsonaro, todas as coisas do Flávio.
Só que, cara, a gente tem um mal maior. Vamos ver, cara. Olha, eu tô esperando. Sinceramente, o que está acontecendo com o Donald Trump aí, agora ele quer a Groenlândia, a Europa está tentando se unir contra os Estados Unidos e se unir e unir-se a China e Rússia também. O Trump falou, vocês falam que estão boicotando a Rússia, mas vocês continuam comprando petróleo da Rússia. Vocês continuam financiando a guerra da Rússia com a Ucrânia. A Europa é a maior meretriz que existe, velho. É a maior meretriz que existe. São canalhas da pior espécie. Os governantes da Europa são canalhas da pior espécie. Você lembra quando tinha aqueles filmes assim dos reis covardes? Aqueles reis covardes maricas? São os líderes da Europa. São essas pessoas. Prostitutas, uma sodomia total. Então, talvez o Trump tenha vendo que o mundo vai dar ruim e fala, deixa eu me proteger aqui. E seria bom tirar o Lula, né, de vez. José Braz, com os togados em stand-by, direita ganha, mas não governa. Esqueçam. A direita ganha, mas não governa. Então, eu já não conto mais com o José Braz, sinceramente. Eu conto com uma permanência do... O Trump tá falando em terceiro mandato, né? O povo tá desesperado. Não pode, né? Nos Estados Unidos só 2 no máximo. Mas eu conto com uma mudança da região. Sério, eu não conto com uma mudança pessoal aqui, única do Brasil. Eu conto com uma mudança da região. Como a região toda está mudando, pode o Brasil entrar nessa. É assim. Deixa eu passar rapidinho para outras notícias aqui. O que eu tenho aqui para conversar com vocês? Deixa eu ver aqui se eu tenho CX. Eu separei algumas coisas. O que eu tenho aqui? Depois do Flávio. Do Banco Master, cara. Rapidinho esse aqui do Paulo Figueiredo. Ele fala o seguinte, que o Daniel Vorcaro percebeu que a lei no Brasil não importa. Que podia fazer o que o sistema que quisesse porque o sistema ia proteger. O triste é falar isso. Parece um disco riscado. E não tô falando reclamando do Paulo Figueiredo, não. Eu tô falando que todos os jornais do Brasil parecem um disco riscado. É corrupção, crime, corrupção, crime. Eu lembro que eu era novinho, uns 8 anos, e minha mãe ficava assistindo jornal. Crime, corrupção, crime, corrupção. Entra ano e sai ano, nada muda. Quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro foi um cara que percebeu esse esquema. Daniel Vorcaro foi o cara que percebeu que no Brasil a lei não importa e que ele podia fazer o que ele quisesse desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente através de um banco claramente fraudulento. E o plano dele teria dado muito certo. Muito certo. Não por isso, e eu acho que a gente acabou não colocando aqui, saiu uma reportagem onde diziam que a prioridade número 1 de Daniel Vorcaro era o quê? Garantir liquidez dos seus correntistas no banco, garantir que o banco tivesse ativos limpos, garantir que houvesse credibilidade. Não. A prioridade número 1 de Daniel Vorcaro, segundo os jornais, é uma pena eu ter esquecido de colocar essa reportagem aqui, a prioridade número 1 era pagar Viviane Barros de Moraes. Eu discordo dele quando ele fala assim, como se o Daniel Vorcaro fosse se lascar. O Daniel Vorcaro tá de boa. Tá de boa. Enquanto esse sistema tiver, enquanto tiver Alexandre de Moraes, tá de boa.
Ou ele não perdeu nada, ele conta aqui no começo, né? Lei não importa. E que ele podia fazer o que ele quisesse, desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente através de um banco. Deu certo. Ele fala ali que, caiu a casa do Daniel Vorcara. Caiu nada. O Joesley Batista foi preso e aquele desgraçado hoje eu acho que o Joesley Batista ele é tipo uma fachada da JBS, da JF. Uma fachada. Quem manda mesmo é Lula, Foro de São Paulo. Eu acho que quem manda na JF e JBS é o sistema. O Joesley Batista é uma fachada. Fez delações, corrupto e tá aí, cara. Esses caras não podiam andar livre, não podia andar. Não podia andar livre, não podia em lugar nenhum do mundo. Onde tivesse, o problema é que não pode chegar no lugar do mundo e chegar e começar a xingar os caras. Porque o cara xinga, você filma a sua cara e depois você se ferra. Ai, que difícil. Eu já passei isso aqui pra vocês. Deixa eu colocar a reportagem do Metrópole aqui pra vocês. É mais do mesmo também, tá, gente? É fogo, né? Dias Toffoli precisa ser afastado do caso Banco Master. É urgente. Corrupto. Vai estar no corrupto, cara. Deixa eu só fechar um negócio que tá aberto aqui. Corrupto. Extremamente corrupto. Não tem nem o que falar. Vai me processar, vai me prender porque eu falar que o Dias Toffoli é corrupto, porque o Alexandre de Moraes é corrupto, Gilmar Mendes é corrupto. São todos corruptos. São todos corruptos. Tem a outra matéria aqui, ó. Chega de malícia. O resort do Toffoli nunca foi do Toffoli. Nunca foi do Toffoli. Foi do irmão, do primo, de todo mundo. Menos, é igual o sítio de Atibaia. Tá aqui, ó. Imagino também a surpresa do ministro ao ler no Metrópole que há um cassino no resort que não é dele. Tem um cassino no resort do Dias Toffoli que não é dele. É de quem? Do amigo do meu pai, né? A repórter da Valentina Monteiro e Sam Puncher, colega do Metrópole, hospedados no resort Taiaiá. Daí eles mostraram o seguinte, gente. Eu vou contar aqui para vocês. O repórter deixa eu só dar o nome aqui da jornalista. Cadê? Não tem o nome aqui? Ah, sei lá. Enfim. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Tem cassino. Vocês já sabem de tudo isso, né? O resort do cara tem cassino. Ele tem uma casa só pra ele. Tá no nome dos parentes dele. Tá no nome do cara da JF. É de amargar, velho. É de amargar. Resort ligado a Toffoli tem cassino com máquina de apostas e blackjack. Veja o vídeo. Resort de Itaiaiá foi construído pela família do ministro Dias Toffoli no Paraná. Local tem máquina de caça-níquel, etc. A reportagem mostra tudo isso. Eu tenho aqui para vocês, vou colocar para vocês. Você já vê a reportagem. Eu até vou colocar no meu canal também daqui a pouco um corte que eu fiz para vocês. Vocês já devem ter visto, né? Vocês não são bobos. O jornal Esse corte aqui que eu vou soltar no meu canal. O jornal Metrópole simplesmente arrebentou o ministro Dias Toffoli. Se formou em direito, não passou em concurso nenhum, como o pau, nunca escreveu um artigo jurídico. Para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. Urgente. Uma reportagem do jornal Metrópolis revela toda a rede de corrupção envolvendo o ministro Dias Toffoli, conhecido como o amigo do meu pai. Um escândalo a céu aberto, que expõe relações, decisões e bastidores que o ministro não faz nem questão de esconder, pois sabe que ficará impune. Os fatos estão documentados, mas o povo não faz nada. Confira. O cara não faz nem questão de esconder, porque ele sabe que vai ficar impune, velho. Ele não tá nem aí, que se dane, eu não vou ser preso.
Esse povo é um povo bando de otário. Ai, o Dias Toffoli foi desmascarado. Já foi, cara. Já foi. Lembra do amigo do meu pai? Ele não censurou a revista Cruzoé? Ai, agora ele vai se ferrar. Vai se ferrar só quando a população quiser. Não vai acontecer nada. Isso que é absurdo. Dá vontade de... Ai, caramba, viu? Rapidinho. Agora. Gente, o jornal Metrópolis simplesmente arrebentou o ministro Dias Toffoli. Fez uma matéria muito completa, trazendo indícios robustos de que aquele resort aqui no Paraná, Taiaiá, que ele diz ser da sua família, que recebeu inclusive investimentos de fundos ligados ao Banco Master, é, em verdade, do próprio Dias Toffoli. Resort ligado a Toffoli tem até cassino com máquina de apostas, o que é proibido no Brasil, e blackjack. Resort Taiaiá, gente, é um baita de um resort. É o resort mais luxuoso do Paraná. Foi construído pela família do ministro Dias Toffoli no Paraná. Local tem máquina caça-níquel. Olha isso. Carteado ilegal para hóspedes. Eu preciso mostrar isso daqui para vocês. Vejam essa matéria. Simplesmente arrebentaram o Dias Toffoli. O Metrópolis veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. O Metrópolis passou 2 dias no resort Taiaiá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os Fiel. Os Fiel vendeu para o Toffoli. Eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? É, disse que vendeu para o Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí, ele tava aí. A gente saiu ele, Ah, é o Toffoli, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, não ajudou. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala pra ninguém. Entendi. Ele é meio senta ali na mesa dele, só serve. Ele anda até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Esse aqui é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah. Aqui que é... Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, as terras. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dele. É que tá todo esse rolo, né? Sabe se ele vendeu, se não vendeu, tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele vem segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém, aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É, o padre só que vem aqui, ele é só desse. Ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Taiaiá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Taiaiá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria.
Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz aí, que ele acabou de me perguntando, porque ele tá, se ele quer jogar, mas não tem ninguém. Aí eu falo assim, não, são 3 pessoas, conforme aparecendo gente, eu vou tomar mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada. E a reportagem, inclusive, flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF. Ribeirão Claro é essa cidade pacata, no interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Taiaiá. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da sua inauguração, o ministro Dias Toffoli esteve por aqui para participar da festa. Já podemos chamar de tofolão? Gente, são escândalos em cima de escândalos envolvendo ministros do STF, para a surpresa de 0 pessoas. E seria coincidência esse resort receber investimento direto de fundos ligados ao Banco Master? Seria coincidência advogado da JF comprar parte desse resort? Seria coincidência o voo à final da Libertadores que Dias Toffoli fez no avião do advogado do Vorcar? Eu acho que quando há coincidências demais, em verdade, não há coincidências. Que matéria sensacional essa do Metrópolis. Toffoli se formou em Direito, não passou em concurso nenhum, como o Paulo, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado, nunca deu aula em faculdade de Direito e foi nomeado como... Enfim, eu soltei aqui para vocês verem o absurdo que é o amigo do meu pai, o absurdo que é o Brasil, e o triste é saber que provavelmente nada vai acontecer. Depois de toda essa matéria, envolvido com o investimento do Banco Master, com a JF, só corrupto. É difícil, viu? O Delusion Control escreveu: não posso falar mais porque não quero ser preso. Delusion Control fica em Ribeirão Claro, é um local de difícil acesso. Com essa reportagem, meu estômago virou no avesso. Escreveu a Darcy. José Braz, os caras foram eleitos para lutar pela mudança. Daí vão fazer caminhada para ganhar likes e lacrar. Cadê as manifestações? Deu em quê? Tem um lugar, o Água Gelada escreveu, tem um lugar aí chamado Península dos Ministros. Eu não sabia disso não. José Braz, esse Entraub é um Ciro Gomes com grife. Você fala isso, o Entraub fica bravo. Os Entraub, eles ficam bravos, cara. Quando você xinga, o pessoal fala deles, eles ficam bravos, eles perdem a linha. José Braz, esse Metrópole nada fez contra aquele jornalista que ferrou o Felipe. Então, não dá nem pra entender como que eles fizeram essa reportagem, né? Delírio Control, a Brado está tomando um rumo estranho, simpatizando com o MBL. Ai. Continuar aqui. Somente o Entraub conseguiria resolver isso. O problema é o Água Gelada. Você fala assim, ó, o Água Gelada, fala um negócio pra você aqui, ó. Sério mesmo, não é brincadeira não. Você fala assim, somente o Entraub conseguiria resolver isso. O problema não é quem vai resolver.
Me coloca como presidente e líder das Forças Armadas para você ver se eu não sento o cacete nesse país e explodo essa república. Eu falo o seguinte, ó, vamos pra rua e vamos derrubar esses bandidos? Deu povo, vamos? Então vamos, eu também vou. Mando os meus comandantes do exército, que eu vou ter trocado todos, e acabou, é GLO, é golpe, sabe? É mesmo. Só que o problema é chegar até lá. O único que conseguiu chegar até lá foi o Bolsonaro e não fez nada disso. Então, o Weintraub falar o que deve ser feito, como que vai fazer, etc. Você sabe, água gelada. Eu sei. O problema é chegar lá. O Weintraub poderia chegar. Eu acho que o Weintraub poderia chegar. Mas ele tomou um rumo extremamente impopular. Ah, mas eu não ligo. Então você não quer. Então você não quer chegar. Você tem que chegar na presidência para mudar o país, certo? Tem que chegar. Como que você vai chegar? Você tem que ser popular, você tem que ter voto, você tem que... Não dá. O mundo tá caindo e o povo... E eles falando do Bolsonaro dia sim, dia também. Eles não o rancor que eles têm pro Bolsonaro passou por cima da realidade, do que é realmente necessário. Preciso destruir o bolsonarismo. Se você atacar mais o lulismo, você acaba tomando os eleitores do bolsonarismo, os bolsonaristas. Agora, se você atacar, olha só a sinuca de bico que esse povo que fica atacando o Bolsonaro dia sim, dia não, arma pra si. Presta bem atenção. Se você ataca o Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro não fez o que tinha que fazer, você perde os dois eleitores. Você perde os eleitores do Bolsonaro e perde o eleitor do Lula. Quer dizer, do Lula você não tem, né? Então, o Bolsonaro fez um monte de cagada? Fez, bravateou, fez um monte de coisa. Mas corrupção não era sistêmica. Muitas coisas. O Weintraub fala que os Bolsonaro tem mais de 500 milhões, né? Fala que os caras são muito ricos, etc. Eu acho, vou ser muito sincero para vocês, eu acho que se o Bolsonaro tivesse 500 milhões, o STF teria prendido ele muito antes por isso. Já teria aparecido tudo isso. Mas o que os caras têm de corrupção? As joias que ele ganhou, os móveis, que lembra que falaram que tinham roubado os móveis e depois apareceu. O que tem mais? A rachadinha do Flávio, que realmente é fato, a rachadinha é fato. Mas a rachadinha, todos eles fazem, todos. Então, sabe, errado, é antiético, né? A rachadinha é antiético, né? Não é nem corrupção, é antiético. Daí tem a corrupção que provavelmente aconteceu do Flávio, que ficou rico com os chocolate. Só que os caras ficam batendo no Bolsonaro o tempo todo, eles não têm o voto nem dos bolsonaristas e nem dos lulistas. Daí eu vou chegar na presidência. Vai chegar como? Se chega com estratégia, não se chega com... Tem que chegar com estratégia. Ele tinha chance, porque ele já é conhecido, ele já trabalhou no governo, etc. Lembra quando o Sérgio Moro saiu lá, né? Saiu metendo o pau no Bolsonaro? Eu já fui injustiçado algumas vezes. E o que eu fiz? Eu saí da onde eu tinha, que era a empresa, né? Só que eu não falei nada. Eu não falei mal pros outros, eu não processei, não meti no pau, não falei nada. Eu falei, eu sou maior do que tudo isso. Apenas vou sair e vou seguir o meu caminho. Se o Sérgio Moro, naquela época, tivesse falado o seguinte: gente, eu tô saindo do governo, agradeço o Bolsonaro, temos algumas diferenças, mas apoio o governo Bolsonaro, espero que dê tudo certo, eu estou saindo para seguir um outro rumo e é isso. Sabe o que ia acontecer? O Sérgio Moro ia ser o novo presidente. Até o Luciano Hang, quando teve aquela briga, falou que se o Bolsonaro não tivesse uma coisa muito séria para falar do Sérgio Moro, ele ia apoiar o Sérgio Moro e não o Bolsonaro. Só que daí o Sérgio Moro, a montanha pare um rato, porque falou, não interferiu na Polícia Federal.
Olha o que o Lula, olha o que os ministros, o que o Alexandre de Moraes está fazendo na Polícia Federal. Não é a Polícia Federal, é a Gestapo do STF. Então, ele deveria ter saído e ele viraria presidente. Não, saiu cuspindo marimbondo. Mesma coisa o Weintraub. Olha, eu tô saindo. Por que você está saindo? Por mais que tenha sido fudido, por mais que tenha sido injustiçado. Estratégia, meu amigo. Estratégia. Sai, fala nada e tem poder. Olha o Salles. O Salles fez a estratégia certa. O Salles é bem querido pela direita. O Salles é bem querido pela direita. Tirando a direita do canguru de bigode lá do Kim Paim. Mas o Salles é bem querido pela direita. E o Salles também foi injustiçado, ué. O Salles também foi, só que ele foi mais estrategista. Falar que vai fazer, tá bom, eu também vou fazer. Como que eu vou chegar? Quantos votos eu tenho para a presidência? Não tem. O Weintraub, se ele se candidatar hoje, ele vai ter, acho que menos que o Renan do MBL. O Weintraub, se ele se candidatar, acho que ele tem menos que o Renan do MBL. E eu votaria no Weintraub. Mas eu vejo que a estratégia tá errada. Vai fazer o quê? Os caras são turrão pra caramba? Os dois irmãos são turrão pra caramba? Os caras são turrão. Me explica como que vai fazer. É fogo. Deixa eu ver aqui como que tá aqui. Elizabeth Jesus Flávio, que foi pego, mas as práticas de rachadinha começou com o próprio pai. Afinal, o Queiroz sempre foi o testa de ferro dele. O Weintraub tem um certo ressentimento do Bolsonaro, embora muito do que fala... Não, então, o que o Weintraub fala... Eu só não concordo quando ele fala que o Bolsonaro tem 500 milhões. Você não pode falar que 500 milhões... Ele fala que o Bolsonaro tem muitos milhões. Eu não vou falar o número certo, senão ele vai falar que eu tô mentindo, tô inventando. Mas ele fala que eles são muito ricos. Isso é um fato, tá nos vídeos dele aí. Só que quando você fala isso, você tem que provar. Quando você fala isso, você tem que provar. Se você não pode provar, não fala. Fala o que o Bolsonaro fez. Não precisa nem falar o que o Bolsonaro fez, já foi. O Bolsonaro tá preso. Não precisa falar mais nada, não precisa nem tocar no Bolsonaro. Todo mundo já sabe. O cacete é no Lula. O cacete é no Lula e em projetos e como vai mudar. Ele precisa dos votos do Bolsonaro. Ele precisa. Qualquer pessoa que vai se candidatar precisa dos votos do Bolsonaro. Ninguém vai votar. O bolsonarista não vai votar no Weintraub. Poderia votar, assim como muitos bolsonaristas votaram no Pablo Marçal. Entendeu? Só que o Pablo Marçal na campanha ficou falando que não, o Bolsonaro é o líder, o Bolsonaro devia se afastar de Silas Malafaia, etc. Foi esperto. Não se ganha o jogo com o estômago, com o fígado. Não se ganha com o fígado. Não defendo o Flávio e nem sou simpático, mas essa da rachadinha, se for para apurar de verdade, acabar punindo, não sobra. Todo mundo vai preso. Se for com rachadinha, todo mundo vai preso, gente. Sinceramente. Deixa eu passar rapidinho aqui para falar do Trump. 3 horas já. Deixa eu ver aqui rapidinho. Teve o Conselho de Davos. Vou falar rapidinho para vocês aqui. O Conselho de Davos. O Trump falou. O Trump deu um esporro no pessoal lá, né? Falou a verdade. Falou que eles querem consertar as coisas, mas a política que eles fazem não tem cabimento, né? O terremoto global que assombra o foro bilionário da Suíça em Davos. Além da neve e a temperatura, aqui ó, na Groenlândia não tem muito em comum com os Alpes suíços. Enfim, vou falar para vocês o que está acontecendo lá. O Donald Trump já disse aqui, a intenção dele não vai mais sustentar a ONU. O Donald Trump falou que ele sustenta a OTAN. Mais ou menos. Os países estão tentando de qualquer forma agora se unir contra os Estados Unidos. Olha que loucura. Eu vou falar um negócio para vocês. Que loucura. Eu vou ser bem claro o que está acontecendo. Os sodomitas da Europa, os líderes da Europa, eles enfiaram a Europa na lama, né? Daí você tem Rússia, China e todos esses que eu citei querem destruir os Estados Unidos. Querem acabar com os Estados Unidos. Só que não tem poderio militar para isso.
O Donald Trump sabe disso. Quando tinha o Biden, os Estados Unidos servia como um financiador de tudo isso. O Biden mandava dinheiro, o Biden financiava projetos globalistas de pautas ambientais ridículas, absurdas, fazia acordos com ditadores, como fez com o próprio Nicolás Maduro e se ferrou. Então, os Estados Unidos eram uma mãe, virando uma zona, entrando um monte de imigrantes ilegais, terroristas, estupradores, ladrões, prostitutas, tudo que não presta estava indo para os Estados Unidos, destruindo os Estados Unidos por dentro, assim como a Europa, os próprios líderes deixaram. Então você tinha o Biden, que era um líder europeu, nos Estados Unidos. O Trump entrou, sabia que estava acontecendo tudo aquilo, foi roubado as eleições de 2020, o Trump entrou e falou o seguinte: não, agora eu vou consertar essa bosta aqui. E bateu na mesa. E talvez, com aquilo que a gente gostaria que o Bolsonaro tivesse feito. Lembra? Vamos pra rua pra última vez, Alexandre de Moraes deixa de canalha. Se o Bolsonaro tivesse cumprido aquilo, a gente estaria melhor. Então talvez o Trump saiba disso. O que o Trump tem então? Hoje o Trump tem o Coreia do Sul, a Coreia do Sul, o líder é esquerdista, mais ou menos, tá? Então o Trump tem Taiwan, tem o Japão, tem a Polônia, alguns países pequenos da Europa, tem a América Latina inteira, praticamente, menos o Brasil, para fazer uma aliança, de direita no mundo com esses países. A Europa está tentando fazer uma aliança de esquerda, uma aliança de destruição, junto de China. O Macron está arreganhando as pernas para a China. E o Trump sabe disso. Pode ser, eu não sei se o Macron vai ter coragem, mas eles estão tentando de alguma forma destruir os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão tentando de alguma forma aumentar seu poder. E o poder dos Estados Unidos passa em fazer um acordo com o Brasil. O Lula não vai. O Lula falou um monte de merda do Trump ontem, né? O Lula falou um monte de merda, como sempre. O Lula vai ser um peso pro Trump. Talvez, e gostaria muito, que o Donald Trump fizesse alguma coisa para ajudar a tirar o Lula daqui. E a América toda ficasse democrática não, de direita, né, republicana, e ficava a Europa lá, com os sodomitas, com os muçulmanos, com as suas mulheres sendo violentadas, estupradas, e eles se viram depois com a Rússia. Porque eles alimentam a Rússia, eles continuam comprando petróleo da Rússia. Então, eu acho que está passando o mundo até 2030, eu acho que vai passar por um processo tão complicado de mudança. E eu acho que o ponto crucial para o Donald Trump é as eleições aqui presidenciais no Brasil. Por isso que eu tenho fé de que as coisas vão mudar. Tudo tem que ser feito direitinho agora, para colocar um candidato forte para derrotar o Lula. E depois a gente tentar mudar. E mudar o quê? Assim como o Trump quer mudar a votação nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você vota sem documento, velho. Você chega lá, eu sou o rei da Inglaterra. Ah, pode votar. Você não precisa provar quem que é você. Então lá também tem as fraudes eleitorais. E aqui no Brasil também tem fraude eleitoral. Tirar o Lula, mudar o sistema de votação, mudar muitas coisas aqui no Brasil, só que vai depender do povo brasileiro, mas um começo talvez, enfim. Deixa eu dar tchau pra vocês aqui, uma live rápida hoje, rápida mais ou menos, né, cadê você aqui? Deixa eu já tchau e agradecer o pessoal que tava aqui. Elizabeth Jesus, obrigado Elizabeth Jesus por estar aqui na live. Deluz e Control, exatamente, chega de bater no Bolsonaro. Não adianta, o cara tá preso, cara. O Bolsonaro tá preso, o que adianta ficar batendo no Bolsonaro? Não adianta. Bola pra frente, batendo no Lula. Lula, destruiu o Lula. Elizabeth Nascimento, Pablo Sonati, que dia você vai comentar na Brado? Acho que não vou mais comentar na Brado, não.
Eu não tô... De manhã pra mim tá difícil. Tá difícil comentar lá, fazer qualquer coisa de manhã. Bolsonaro nunca quis 147 porque a intenção... Cadê? Pulou. Pulou aqui. Bolsonaro nunca quis 147 porque a intenção dele pulo. Ao cair em cima do Toffoli, sendo ele um bandido ou não que fosse, já estão largando o Xande do rolo. Então estão em cima do Toffoli, depois vão para cima de outros. Eu acho que não vai cair ninguém, viu? Vamos ver aqui, deixa eu ver os últimos aqui. Deus abençoe, obrigado, Darcy Mídio. Tortoreto, boa tarde, Tortoreto. Estou no trabalho sempre ligado no Sonate. Presidente Márcio Castro Alves, vice. Cláudio Castro? Márcio Castro, não conheço Cláudio Castro. Trump deveria resolver a Venezuela primeiro. Não dá, sabe o que eu acho que o problema, o Delusion Control? Não dá para o Trump fazer uma coisa de uma vez só. A bagunça tá sistêmica. Então, se ele começa a mexer na Venezuela e se concentrar só na Venezuela, o mundo se arma por trás dele. Então, ele tá atacando a Venezuela e já olhando o que está acontecendo no mundo. E os Estados Unidos têm poder de atacar o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm poder de fazer operações no mundo inteiro. Não precisa das tropas que estão na Venezuela para fazer qualquer outra coisa. Foi pego mais um navio agora, né? Que ia para Rússia, para China, provavelmente, de petróleo, sei lá, Rússia, sei lá para onde ia. Mas foi pego mais um navio. E é isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Daqui a pouco, 5 horas, eu vou soltar esse mesmo vídeo que eu soltei aqui, para quem não assistiu. A live tá com 50 pessoas, 5 horas, 7 horas. Se para aparecer mais algum anúncio, desculpa, se aparecer mais uma notícia, eu gravo para vocês. E até amanhã, ou até daqui a pouco, se Deus quiser.